a minha BMW velha me faliu. E eu tinha acabado de tomar a decisão mais sábia desde que comprei ela. Eu decidi parar de usar a Naná como daily. Encostei o carro e passei a ideia de usar ela bem de vez em quando. Assim, ela não quebraria mais. Ou pelo menos, essa era a minha esperança. Era junho de 2023. Fazia 11 meses que eu tinha comprado a Naná. Só que, nessa altura do campeonato, a lista de problemas dela só aumentava. E eu já tinha torrado tudo que eu tinha tentando fazer esse carro ficar bom. Só que ele não ficou bom. E o meu dinheiro todinho tinha acabado, mesmo eu tentando ser econômico. Então eu tomei uma decisão oficial. Parar de usar a Naná todo dia. E encostei ela na garagem do meu pai, em Maringá. Agora, falido, eu precisava de um plano para colocar as contas em dia e voltar a mexer nesse projetinho problemático o mais rápido possível. Quando eu digo que a Naná me faliu, isso não é exagero. O meu emprego novo em Presidente Prudente foi um dos motivos pelos quais eu achei que conseguiria manter uma BMW velha. Não era o maior salário do mundo, mas, comparado ao que eu ganhava antes, parecia ser alto o suficiente para bancar esse tipo de escolha duvidosa. Só que o meu maior erro foi subestimar o custo real de deixar um carro como a Naná 100%. Porque apesar dela estar bonita, com o interior conservado e a suspensão em dia, a parte mecânica estava impossível de deixar lisa. O Cleitinho já tinha desistido de mexer nela. E agora que eu fui forçado a fazer a mesma coisa, eu precisava admitir algo. Eu fui muito ingênuo. No fundo, a minha expectativa era que a Naná se comportasse mais ou menos como o carro da Lívia. Só que o carro da Lívia é de 2013 e a Naná nasceu em 1998. Uma paga IPVA baixo e o que a outra não gasta de IPVA, ela cobra de pensão. E na prática, naquele momento, eu já tinha desistido, porque agora era a hora de enfrentar as consequências das minhas decisões. Eu paguei 25 mil nesse carro. A primeira revisão no Cleitinho foi 1.600. O insufilme preto foi 1.280. A troca do bolachão do cardan, 850. O conserto das fervidas em peças e fluidos, mais 500. O rolamento do cardan, 350. E a solda no escapamento que eu mesmo quebrei, 317. Ou seja, até ali eu já tinha gasto praticamente 29.900 nesse carro, só com peça, mão de obra e fluido. E isso ainda nem parecia tanto. Ok, porque o problema principal era o consumo. O carro fazia 6 km por litro sem a válvula termostática. Então, cada ida e volta para Presidente Prudente dava uns R$340. E nessa rotina de viajar a trabalho, eu fazia esse trajeto com bastante frequência. E além disso, ela já não estava mais confiável. Então eu também não arriscava mais oferecer tanta carona no aplicativo assim. Mas o pior nem era isso. Depois da gasolina, o meu segundo maior gasto foi o seguro de 3.600 que eu contratei. E que só agora caiu a ficha que eu jamais usaria de verdade. Porque eu nunca ia aceitar que dessem perda total na Naná. Se alguma coisa acontecesse, é lógico que eu ia querer levar ela para casa e tentar arrumar sozinho. Ou seja, eu paguei 3.600 de seguro, basicamente para usar o guincho de cortesia. Então eu cheguei à conclusão de que o plano que eu executei foi excepcionalmente brilhante. Se o objetivo fosse queimar muito dinheiro dentro de poucos meses. Então esse era o meu cenário. R$33.500 investidos num carro que gastava tanta gasolina que chegou a me falir. E ainda faltava muito, mas muito para ele ficar bom. E agora o que eu precisava fazer era cortar os gastos com violência, reconstruir o meu caixa e voltar a usar esse carro como dele. Só que eu estava prestes a descobrir que eu não era só um mecânico ruim, eu também era péssimo em matemática. Naquela época, a minha renda era de mais ou menos R$6.000. E mesmo parando de usar a Naná como dele, os meus gastos continuavam na faixa dos 5 mil.
Ou seja, para formar um caixa minimamente decente, eu levaria pelo menos um ano. Um ano. Aquela foi a primeira vez que eu senti que encostar a Naná não era uma pausa, era um exílio. Então eu decidi tomar medidas drásticas. Comecei a economizar em tudo que eu podia. E a principal delas foi parar de voltar para minha cidade nos finais de semana. Assim eu matava dois problemas de uma vez só. Eu economizava com a viagem e ficava longe da Naná. Porque estando longe, mesmo que eu quisesse, eu não ia inventar de mexer nesse carro, nem de gastar gasolina com ele, e nem de criar mais um capítulo da minha autobiografia financeira do fracasso. Só que mesmo cortando tudo isso, os meus gastos ainda ficavam em torno de R$ 4.000 por mês. E naquele momento eu só tinha um bem no meu nome: a própria Naná. Depois de algumas semanas longe da família, refletindo sobre os meus erros, eu precisei admitir uma coisa que eu não queria admitir. Talvez fosse a hora de vender a Naná. Porque analisando friamente, aquele era o momento perfeito. Ela ainda andava, e apesar de eu estar falido, eu ainda não tinha gastado tanto dinheiro com ela assim. Ou pelo menos era isso que eu tentava dizer pra mim mesmo, pra não entrar em colapso total. Só que essa ideia de vender a Naná parecia ser uma coisa racional, só até eu começar a pensar sério nisso. A FIP da Naná, em junho de 2023, era de 39.987. Só que eu tinha certeza de que ninguém em sã consciência pagaria esse valor por ela. Eu mesmo tinha comprado ela bem abaixo da FIP. Então o meu lado racional olhava para aquele número e começava a dar risada, como se estivesse à beira de um surto psicótico. Mas o meu lado emocional não queria se desfazer da Naná, porque ela já era parte da minha identidade. Essa pausa de usar ela como dele era, na minha cabeça, só uma fase. Tipo um relacionamento de adolescência, quando você fala que vai dar um tempo, mas no fundo já sabe que ninguém ali está dando tempo nenhum. Então eu comecei a pensar em tudo aquilo que poderia valorizar aquele carro. E depois de alguns dias pensando nisso, a minha lista era basicamente essa. Ou seja, tecnicamente eu estava sem argumentos. Mas eu ainda tinha uma carta na manga: o histórico da Naná. Eu era o terceiro dono desse carro, já conhecia o segundo e faltava descobrir quem foi o primeiro. E como esse carro era um carro de luxo na época em que ele foi lançado, eu comecei a fantasiar algumas possibilidades. Vai que o primeiro dono tinha sido algum tipo de celebridade, um artista da Globo, um galã de novela, um empresário misterioso com camiseta polo e uma cobertura em Higienópolis. Eu já estava pronto para inventar um pedigree onde talvez só existisse um carnê sendo pago todo mês. Então eu chamei o meu amigo Chuan do despachante no WhatsApp e pedi uma consulta para descobrir quem foi o primeiro dono da Naná. E depois de pagar uma taxinha, eu tinha um nome. Mas não consegui descobrir nada demais sobre a pessoa. No Google tinha só umas fotos, nada de impressionante, só um nome normal. E ele tinha sido dono da Naná de 98 até 2009. Essas datas batiam com o relato do rapaz de Curitiba que me vendeu esse carro. E também batiam com as notas fiscais e ordens de serviço que eu tinha encontrado no porta-luvas. Então eu resolvi ir além. Comecei a investigar o extrato completo de Renavan desse carro. Meu objetivo era simples: descobrir multas ou qualquer outra pista que mostrasse por onde essa BMW tinha rodado no passado. E eu encontrei 2 multas por excesso de velocidade em rodovias do interior de São Paulo, nos anos de 2006 e 2007. Eu consultei os locais e eles eram perto de Presidente Prudente. Aquilo me pareceu estranho. Estranho demais. Seria muita coincidência? Então eu comecei a conversar com alguns colegas de trabalho sobre o assunto e finalmente descobri: o primeiro dono da Naná não era uma celebridade, não era uma pessoa famosa. Era um advogado de Presidente Prudente. E foi nessa hora que a história da Naná começou a fazer sentido. Naquele momento eu finalmente tinha uma possível explicação sobre a Naná odiar Presidente Prudente. Ela passou o auge dela ali. Foi o dele do primeiro dono por aquelas mesmas ruas.
Viajou por aquelas estradas do interior com força suficiente para tomar multa por excesso de velocidade. E depois, anos mais tarde, o segundo dono teve que fazer muita coisa para levantar esse carro. Então, na minha cabeça, tudo estava se conectando. A minha teoria era a seguinte: a Naná tinha vivido a melhor fase dela em Presidente Prudente, mas depois de muitos anos na mão do primeiro dono, provavelmente insistiram em abusar dela como dele, até não dar mais. E agora, mais de 10 anos depois, ela estava passando por tudo aquilo de novo. Na mesma cidade, com a mesma insistência e com a mesma lógica errada. E possivelmente com o mesmíssimo tipo de negligência. Só que dessa vez comigo. E pela primeira vez eu tive a sensação de que a Naná não tinha simplesmente me escolhido para sofrer. Ela já tinha vivido tudo aquilo antes. E talvez eu não fosse o começo do problema. Eu era só a continuação. E é impressionante como o dono de BMW velha sempre encontra um jeito novo de romantizar prejuízo. E depois de entender isso, eu fiz o que toda pessoa madura faz quando sente falta de um relacionamento ruim. Eu comecei a pensar em voltar. Era isso. Eu sentia que finalmente tinha entendido a história da Naná por completo. E com esse conhecimento, eu comecei a acreditar que agora sim eu teria a chance de consertar esse carro de verdade. Eu só precisava aguentar mais alguns meses, juntar uma graninha e voltar aos consertos, sem pressa, gastando o mínimo necessário e sendo racional. Pelo menos essa era a teoria oficial. E de vez em quando, nas raras vezes em que eu voltasse para minha cidade, eu ia tirar a Naná da garagem para tirar a poeira e desenferrujar as juntas. Na minha cabeça, o plano estava lindo. O único problema é que ele dependia de colaboração da Naná. E enquanto eu fazia planos para voltar a usar a Naná no futuro, ela resolveu me lembrar quem é que mandava naquela relação. Um belo dia, no meio do expediente em Presidente Prudente, o meu pai me mandou uma foto. E isso por si só já era estranho, porque o meu pai normalmente se comunica por joinha. Então quando ele me manda uma imagem, dificilmente é elogio. E quando eu abri, tinha uma poça enorme de óleo embaixo da BMW. E não era uma manchinha. Não era aqueles pingos que o dono de carro velho aprende a fingir que faz parte da personalidade do carro. Era uma poça séria, daquelas que fazem você olhar para ela e pensar: não é possível. Naquele momento a Naná tinha conseguido um feito novo. Ela não estava me dando prejuízo andando, ela estava me dando prejuízo parada. E isso para mim já era outro nível de desrespeito. E agora que eu estava longe, eu não podia nem fingir que tinha algum controle sobre a situação. Eu só tinha uma foto de uma poça de óleo e uma sensação muito clara de que a minha pausa estratégica tinha acabado de dar muito errado. E nessa hora eu fiquei presente no expediente só de corpo e comecei a tentar adivinhar de onde aquilo tinha vindo. Porque óleo ATF não brota no chão do nada. Ou era câmbio automático ou era a direção hidráulica. E considerando o histórico recente da Naná, eu já desconfiava qual dos dois estava preparando a próxima humilhação. BMW velha não dá um minuto de paz para o dono. O mais impressionante é que ela conseguiu piorar minha vida sem nem sair daquela vaga. Eu tinha encostado o carro justamente para parar de criar problema novo, e agora ela estava gerando espontaneamente problemas novos, sem viagem, sem estrada e sem ninguém mexer nela. A essa altura, eu comecei a suspeitar que ter uma BMW velha não é só um hobby, era um plano de assinatura. Você paga um valor surpresa por mês e recebe sofrimento premium. O lado bom, se é que existia algum, é que pelo menos o carro já estava parado na garagem do meu pai. Ou seja, dessa vez não teria dor de cabeça com viagem, nem guincho, nem logística e nem aquela ligação constrangedora explicando o porquê de novo a BMW tinha quebrado. Agora era só esperar o momento certo para mexer nela. Só isso. Depois que eu respondi isso, aí sim o meu pai me mandou o joinha. Que eu tenho certeza que foi sarcástico, porque afinal de contas era a garagem dele que estava toda melada de óleo ATF. E agora com essa nova façanha, a Naná não ia sair de lá tão cedo. Eu tinha encostado a Naná para parar de perder dinheiro,
Mas agora ela tinha encontrado um jeito ainda mais eficiente de me afundar. Eu achei que encostar Naná seria uma pausa estratégica, mas na verdade era só mais uma fase do prejuízo. Foi aí que eu percebi que a pior parte de ter uma BMW velha não é quando ela quebra andando, é quando ela quebra parada, justamente no momento em que você está no pico da esperança de que ainda tem salvação. Porque depois daquela poça de óleo, eu não tinha mais um carro ruim para usar, eu também tinha um carro impossível de vender. E eu já nem sabia mais se estava preparando a Naná para continuar comigo ou para me afundar junto com ela.